Ah é? Você não acredita em Deus? Então prova aí. Prova que Deus não existe, eu quero ver. Para não acreditar, você tem que provar que não existe. Então eu faço a seguinte proposta. Eu afirmo que tem um pênis de 50 centímetros na cor azul. Prova que não existe. Bom, pode-se provar ou não que algo não existe, ou se alguém não pode provar que não existe, deve acreditar nisso, ou pelo menos considerar a possibilidade disso existir. Esse assunto pode ser abordado de várias maneiras. Então, antes de abordar isso, eu vou esclarecer alguns pontos rapidamente. O Dragão na Garagem, de Carl Sagan. Carl Sagan, em um de seus livros, propõe uma ideia interessante. Imagina que tem um cara e tem um amigo. E o amigo dele diz que tem um dragão invisível vivendo na garagem dele. Então o cara diz, mas como assim um dragão invisível? Vamos fazer alguns testes para ver se isso é real. O amigo propõe espalhar farinha no chão da garagem para detectar as pegadas do dragão. Então o amigo diz, não cara, ele flutua na verdade, então ele não vai deixar pegadas. Então o cara diz assim, beleza, então vamos espirrar tinta nele, que a gente consegue ver ele quando a tinta pegar no corpo dele. E aí o amigo dele diz que na verdade o dragão é incorpóreo, que a tinta não vai pegar assim. Então o amigo diz, vamos pegar um detector de calor e ver se a gente consegue detectar o fogo do dragão. Mas aí o amigo diz que na verdade o fogo do dragão não tem calor. E assim vai. Toda vez que o cara propõe uma ideia para testar, para ver se a ideia é verdade, o amigo propõe uma alegação especial de como essa ideia não vai funcionar. Pode ser que o dragão na garagem exista? Pode. Mas qual a diferença de um dragão que você não tem nenhuma evidência que existe, que não tem nenhum jeito de você saber que existe, e um dragão que não exista? O ônus da prova. Na verdade, não é possível provar que nada não existe. Quem afirma alguma coisa é que tem que provar isso. Bertrand Russell propõe a ideia do bule de chá, que é muito famosa. Resumindo, pode ter um bule de chá orbitando em Júpiter agora? Poder? Pode. Mas quais são as evidências que a gente tem disso? Não temos como provar que não existe, ou que existe um bule de chá orbitando em Júpiter. Entretanto, deveríamos acreditar nisso, ou pelo menos considerar isso plausível? Na verdade, quem afirma que existe um bule de chá orbitando em Júpiter é que tem que provar que ele de fato existe. Falseabilidade. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, provavelmente eu faço um vídeo sobre isso. Mas a ideia básica é que uma ideia científica tem que ter um ponto de falseabilidade. E o que é falseabilidade? Falseabilidade é o fato de que uma ideia pode ser posta a teste. É a ideia de que ela pode ser posta num teste que pode ser provado ou não, falso ou verdadeiro. Karl Popper é quem desenvolve isso, e ele mesmo usa um exemplo muito simples, que é o exemplo dos cisnes. Eu posso afirmar que todos os cisnes do mundo são brancos? Claro, isso é só uma hipótese, gente. A gente sabe que existem cisnes de outra cor, mas vamos supor que as pessoas só conheçam cisnes brancos. Eu posso afirmar só existe cisne branco? Cientificamente isso não é correto, porque apesar de todas as pessoas relatarem só terem conhecido cisnes brancos, pode ser que exista algum outro cisne de outra cor por aí. O que eu posso afirmar cientificamente é, observamos muitos cisnes ao redor do mundo durante muito tempo, e até agora só encontramos cisnes brancos. Como essa ideia pode ser falseada? Procurando um cisne de outra cor que não seja branco. Se encontrarmos um cisne de outra cor que não seja branco, então essa ideia foi falseada. Ideia científica. Então uma ideia científica é uma ideia que pode ser testada em seus aspectos para ser provada falsa ou verdadeira. Quanto mais atacada uma ideia científica é, e mais ela passa nos testes, mais ela ganha força. A ciência não pode provar Deus. Um dos argumentos é que a ciência não pode provar Deus, qualquer Deus que seja. E é verdade. Por quê? Porque Deus não pode ser falseado. Ela é uma ideia tão abstrata, tão ampla, que se adapta a tantas coisas, que não pode ser posta no tubo de ensaio e ser provada falsa. Mas isso faz dela verdadeira ou possível, ou que devamos acreditar nela, ou que devamos pelo menos considerar ela possível? A ideia genérica de Deus, a ideia do Deus deísta, não.
Mas o Deus cristão, na minha opinião, e ainda vou fazer um vídeo sobre isso, pode sim ser provado falso, pode sim ser demonstrado falso. Por quê? Porque ele contraria fatos da realidade, o princípio da contradição. Existem fatos da realidade e a ideia cristã de Deus pode ser mostrada falsa, mas isso fica para a próxima. Não se pode provar que Deus existe ou não, mas podemos provar ser verdadeiro ou falso, podemos falsear alguns fenômenos atribuídos a Deus, como o dilúvio, por exemplo, ou a ideia de que orações são atendidas. Aí entra num ponto importante, se não podemos provar ser verdadeiro ou falso, podemos ao menos, usando a razão e a lógica e as evidências que nós temos sobre outras coisas que conhecemos, inferir se a ideia é plausível ou não. Por exemplo, eu posso dizer que tem um livro do Carl Sagan aqui atrás da câmera nesse momento. Eu não posso provar para você, eu não quero provar, não quero mostrar se tem ou não. Então você não tem como saber se é verdade ou não. Mas você pode considerar a ideia plausível. É muito possível que exista um livro do Carl Sagan atrás da câmera nesse momento. Mas eu posso afirmar também que em momentos especiais eu saio de mim mesmo e adquiro uma super força e consigo dobrar com as mãos nuas uma barra de ferro maciço. Da mesma forma como o que eu disse sobre ter ou não um livro do Carl Sagan aqui atrás, essa ideia você não pode, até eu te apresentar a evidência, saber se é verdade ou não. Mas ao contrário da primeira ideia, que é muito possível, essa ideia é muito implausível. Não poder provar que não existe faz eu ter de acreditar nisso? Bom, então temos um problema sério. Existem vampiros? Eu acho que nem eu, nem um ateu e nem um cristão pode provar se existem vampiros ou não, mas os cristãos acreditam em vampiros? Não, não acreditam. Mas podem provar que vampiros não existem? Você pode provar que vampiro não existe? Não, não pode? Então por que você não acredita em vampiros? E aí entramos no meu argumento. Ok, não existe inversão do ônus da prova. Você afirma que quem diz que não existe deve provar que não existe. Beleza, eu afirmo que tem um pênis de 50 centímetros na cor azul. Prove que não existe. Ah, não vem com essa de pedir para eu provar não. Você disse que é você que tem que provar. Você disse que não existe, não é? Então prove que não. Alguns cristãos vão ficar um pouco irritados, vão dizer que eu estou ofendendo a crença deles usando um exemplo tão ridículo. Mas a escolha desse exemplo ridículo é, na verdade, proposital. A ideia é dizer que se formos partir desse princípio que se não podemos provar que é falso, então devemos considerar que existe, podemos considerar que existem as ideias mais absurdas, como essa. De qualquer forma, essa ideia é mais profunda, entre aspas, do que parece. Quando eu afirmo que tem um pênis de 50 centímetros azul, na verdade eu faço 3 afirmações, são 3 proposições ou 3 postulados. Quais são eles? 1. Que eu tenho um pênis. 2. Que ele tem 50 centímetros. E 3. Que ele é da cor azul. Vamos analisar essa proposição parte por parte, ok? 1. Eu tenho um pênis. Ok, eu não posso provar para você, eu não vou querer provar, até porque eu tomo strike no YouTube se eu fizer isso, que eu tenho um pênis. Mas me parece uma coisa muito plausível, né? Muito possível que eu tenha um pênis, afinal eu sou um ser humano do sexo masculino, ao menos é o que parece. Então é muito provável que eu tenha um pênis, mas também não é certo. Ora, eu posso ter feito operação de mudança de sexo, eu posso ter sofrido um acidente que tenha me feito perder ele, mas isso são exceções. Excluindo essas exceções, por eu ser um ser humano do sexo masculino, é muito provável que eu tenha um pênis. Então você provavelmente nem vai pedir para eu provar isso, você vai tomar como verdade. É muito possível que você tenha um pênis. Ok. 2. Eu tenho um pênis de 50 centímetros. Bem, a média do brasileiro, se eu não me engano, é de 15 centímetros. Acima de 18 centímetros é considerado superdotado. E mesmo em filmes pornôs, por exemplo, as maiores anomalias que tem são 25, 30 centímetros. Então o que podemos dizer dessa afirmação? Que ela é muito improvável, mas não impossível. Pode ser que, por alguma anomalia genética, talvez chegue até alguém com 50 centímetros de pênis? Pode ser, mas é muito improvável que seja. Então, se eu afirmo isso, você vai querer evidências do que eu estou falando, porque eu estou falando uma coisa que é extraordinária. E esse é um detalhe importante. Alegações extraordinárias pedem evidências extraordinárias. Ao contrário da primeira afirmação, que é muito possível e da qual você não pediria evidências e tomaria como certa, essa é uma afirmação muito improvável e que você gostaria de ter evidências em mãos para poder acreditar nisso. Terceira afirmação, ele é da cor azul. Bem, a menos que eu tenha
tatuado ele, é muito improvável, muito improvável, talvez quase impossível, mas não é exatamente impossível que ele seja azul. Pode ser que exista uma anomalia genética desconhecida, que o nosso conhecimento científico ainda não conheça, que propiciaria a um ser humano raro nascer com pênis da cor azul. Talvez. Não é tão impossível assim, mas a probabilidade é tão baixa, e essa alegação é tão extraordinária, que se eu afirmo isso, eu tenho que provar, eu tenho que dar evidências disso, porque senão ninguém vai acreditar. Eu não posso dizer que tem um pênis azul e esperar que as pessoas simplesmente acreditem. Deus se encontra, principalmente o Deus das religiões, porque há muitas ideias de Deus, e eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. O Deus das religiões, como o Deus judaico-cristão, por exemplo, se encontra na categoria de afirmações extraordinárias. E como ele é uma afirmação extraordinária, ele também precisa de evidências extraordinárias para que a gente ao menos considere essa ideia plausível, possível de existir. Agora, se você insistir nessa daí de que para eu não acreditar eu tenho que provar que não existe, bem, você pode provar que vampiros não existem? Por exemplo, é possível que a gente viva num tipo de Matrix e que na verdade estamos dentro de um programa de computador criado por alienígenas? Possível é. A gente percebe a realidade pelos nossos sentidos. E se houver uma maneira de manipular esses sentidos, talvez é possível que isso seja feito. Mas eu tenho evidências de que isso acontece para acreditar que estamos mesmo numa Matrix? É possível que nesse momento agora tenha um espírito, um fantasma do meu lado, fazendo pirocóptero com o pinto? Na verdade, é sim. Quer dizer, pode. Poder, tudo pode. Mas quais evidências eu tenho para acreditar numa coisa dessa? Pode ser que eu tenha um pênis de 50 centímetros azul? Poder pode, tudo pode. Mas quais evidências você tem para acreditar que eu estou dizendo a verdade? So you can feel cool.